Hebreus, no capítulo 10, do versículo de número 19 ao 25, eu faço a leitura na Nova Almeida atualizada, que assim nos diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Oremos ao nosso Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque aqui, Senhor, podemos cantar, orar. Obrigado pelo livre acesso que nós temos a Ti, Senhor. Se nós aqui estamos, é por causa da obra do Teu Filho Jesus Cristo. Agora fala o nosso coração, Senhor. Assim como Tu falaste hoje pela manhã, no culto, na escola dominical, rogamos ao Teu Espírito que aqui está conosco, nos ensina a verdade da palavra de Deus, nos guia nesta verdade, ilumina o nosso entendimento, porque carecemos de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos, amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus foi escrita num contexto muito particular, e talvez até mesmo semelhante a alguns contextos que nós podemos ver e ouvir nos dias de hoje. O autor, que nós não sabemos de fato quem é, porque ele não se identifica dessa carta, o autor desta carta não se identifica, ele escreve a um povo que estava lidando com um sentimento forte de querer se afastar do Senhor Jesus, de voltar para as práticas antes do judaísmo, daquelas práticas que os judeus tinham anteriormente, antes de se tornarem cristãos, antes de conhecerem a Jesus Cristo. E ele então escreve esta carta para mostrar àquelas pessoas o quanto aquele judaísmo, aquela religião de Moisés, aqueles fundamentos que eram trabalhados anteriormente, eles estavam de fato caducados, se eu posso dizer assim, utilizar essa palavra. Eles estavam de fato, eles não tinham mais vigor por causa da nova aliança que havia em Cristo Jesus. E então ele passa a tratar da superioridade do Senhor Jesus em relação a todo o sistema de crenças do judaísmo, o sistema de tradições do judaísmo. Por exemplo, ele começa destacando que Jesus é superior aos anjos no capítulo 1, depois logo no capítulo 13 ele vai falar um pouco da superioridade de Jesus a Moisés, tido como o grande patriarca dos judeus, um nome de referência do judaísmo, da religião judaica. Ele vai mostrar que Jesus também é superior a Josué, aquele homem que introduziu o povo na terra prometida. Jesus é superior ao sumo sacerdote, aqueles sacerdotes que foram instruídos por Moisés e desde então vinham assumindo aquele cargo para representar o povo diante de Deus. Ele vai mostrar, ele vai argumentar que Jesus é superior àquele sistema de sacrifícios do templo, aquele sistema de sacrifícios de animais que eram feitos continuamente. Ele vai mostrar, por fim, ali no capítulo 10, que o sacrifício de Jesus é superior a todo e qualquer eles, que Jesus é um sumo sacerdote perfeito, que ele é maior do que aqueles sacerdotes humanos que se apresentavam naquele templo, construído por mãos humanas, mas ele se apresentava diante do templo de Deus. E aqui então ele encerra esta sessão, ele encerra esta argumentação, que ele começa desde o princípio desta carta, para mostrar
que voltar às práticas daquele judaísmo, voltar às práticas daquela religião, era algo como retroceder, era voltar atrás de alguma coisa que já não existia, que já não tinha efeito mais algum na vida das pessoas, que era apenas um conjunto de tradições mortas. Guarda essa palavra, mortas, conjunto de tradições mortas, que não serviam mais para nada, especialmente não podiam nem sequer nos levar, nos permitir ter acesso a Deus. Nesta carta então, ele muda um pouco, a partir agora do versículo 19, até o final desta carta, no capítulo de número 13, ele vai destacar questões práticas da vida, ele vai fazer aplicações práticas de todo esse ensinamento que ele havia traçado até então, de toda essa argumentação que ele tinha traçado então a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito da superioridade do Filho de Deus em relação a todas essas coisas do judaísmo. E ele vai mudando aqui para mostrar para eles: olha, vocês têm tudo para permanecerem firmes aonde estão, vocês têm todas as coisas, todas as promessas necessárias para manter-se firme, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições que podem vir sobre vocês, porque a fé que vocês têm, ela não está repousada sobre coisas mortas, tradições mortas, mas sobre alguém que vive e que age na tua vida diariamente, alguém que está com você, alguém que está presente, que conhece tudo aquilo que você tem passado. E então ele mostra isso, ele começa nesse versículo 19, destacando esta verdade, falando de algo que antes era um privilégio de poucos, hoje é algo onde em que todos nós temos acesso, que é o acesso livre à presença de Deus. E aqui então, nesses poucos versículos, ele vai nos dar algumas exortações, ele vai fundamentar tudo aquilo que ele estava falando anteriormente, fazer uma conclusão e dar 3 exortações básicas para a vida deles, para que eles pudessem continuar vivendo a vida cristã, confiando no Senhor, à luz desse novo entendimento que ele estava trazendo àqueles irmãos. Por isso, destaco aqui neste momento que o ensino destes versículos é o seguinte: porque nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, aproximemo-nos dele, guardemos firme a nossa confissão e encorajemos uns aos outros. Porque temos acesso a Deus por meio de Jesus, aproximemo-nos dele, guardemos firme a nossa confissão e encorajemos uns aos outros. Nós vamos explicar melhor todo este ensino, dissecar este ensino aqui para nós neste momento. E aqui então, em primeiro lugar, eu quero destacar essa grande verdade que esse autor da carta aos Hebreus traz, essa grande conclusão que ele vai fazer de todo o seu ensinamento, como eu disse, que ele destacou no capítulo, desde o capítulo, vamos dizer aqui 5 propriamente dito, até o capítulo 10, sobre a questão do sacrifício de Jesus. Desde o capítulo 5 ele vai argumentar que Jesus ele é superior ao sistema de sacrifícios, que outrora existia naqueles dias, e que já não tinha mais valor nenhum, que era o sacrifício de animais, e mostrar também que Jesus era um sumo sacerdote de uma ordem superior, de uma ordem diferente, porque ele foi estabelecido diretamente por Deus. E então o texto começa da seguinte maneira, dos versículos de 19 a 21, e nos traz a seguinte verdade: nós temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Essa é a grande conclusão que ele quer trazer à mente, ao coração daquelas pessoas. E ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essas frases, elas foram colocadas aqui realmente para poder fechar
todo aquele ensinamento. E isso é evidenciado por esta palavra que é usada aqui, portanto. Ou seja, ele está concluindo todo o raciocínio que ele iniciou anteriormente. Ele conclui tudo aquilo que eu já disse para vocês na sessão que foi iniciada no capítulo 5. E ele destaca aqui então, ele põe na mente daquelas pessoas como que era a vida antes de Jesus, como que era o relacionamento do povo antes da chegada de Jesus Cristo. Ele vai mostrar aqui, dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, meus irmãos, ele vai trazer essa pessoalidade na forma de falar com aquelas pessoas, tendo ousadia para entrar no santuário. Ele vai trazer a figura do santuário do Antigo Testamento, do templo do Antigo Testamento, para mostrar o seguinte: aquele santuário que existia então, os sacrifícios que outrora eram feitos lá, o culto que era celebrado lá, era apenas restrito a poucas pessoas, não era um acesso livre como nós temos aqui. Todos nós podemos adentrar a porta da igreja, levantar as nossas mãos, falar com Deus, cantar para Deus. Não era bem assim que acontecia lá no templo. As pessoas comuns, elas tinham um lugar restrito a elas, que eram os pátios. Os pátios dos judeus, os pátios das mulheres, os pátios dos gentios, onde eles apresentavam determinados sacrifícios, onde eles faziam algumas festas, celebrando a Deus por sua misericórdia, por sua bondade. Mas aquele acesso mais íntimo, aquele lugar onde apenas, vamos dizer assim, os ministros entravam, e às vezes apenas em datas específicas do ano, eles não podiam entrar. Anteriormente o templo, ele tinha essa formatação para revelar de fato a grande santidade de Deus, para revelar que Deus era um Deus santo, que ele não, para revelar a grande santidade de Deus e a grande realidade do pecado humano, o quanto o pecado nos fez separação diante de Deus. O Edinaldo por várias vezes falou aqui, quando Deus colocou querubins no jardim, quando havia imagens de querubins no tabernáculo e no templo, eles lembravam essa pessoa de uma forma bem lúdica, que eles não tinham acesso livre, Talvez você já teve a experiência de caminhar em um shopping muito legal, e você foi vendo várias lojas e várias coisas e várias portas, mas há algumas portas lá escritas assim, acesso restrito. Todos nós ficamos assim, meio limitados. Ou então, como eu, às vezes eu sou um pouco xereta, às vezes eu tive nessa viagem visitando um hotel com a minha esposa, e aquela curiosidade de ver aqueles móveis antigos, bonitos, mas parecia que não podia entrar. Não tinha nenhuma placa dizendo que não podia, mas era apenas a questão da conveniência. Ou seja, lugares que muitas vezes nós queremos admirar, lugares que nós queremos ver a beleza, as coisas que tem ali, mas que não está acessível a nós. Assim era no Antigo Testamento, assim era na antiga lei. E aqui então o autor, ele começa dizendo, tendo ousadia para entrar no santuário. E há de se dizer ainda que havia um lugar no templo, especificamente onde ficava lá a Arca da Aliança, onde Deus se manifestou no passado a Moisés, por meio de uma fumaça, que era conhecida como a Shekinah de Deus. Apenas um homem que entrava só para representar o povo diante de Deus, uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote, ele adentrava naquele lugar especificamente. E aqui então o autor fala, podemos entrar, tendo ousadia para entrar neste santuário. É claro que ele não está se referindo ao santuário físico, ao templo que ainda existia naquela época, e que logo, depois de alguns anos, no ano 70, seria completamente destruído, e está destruído até os dias de hoje, e nós não temos perspectiva de que aquilo volte a ser reconstruído novamente, porque Jesus disse,
aqui cairá, não ficará pedra sobre pedra que esteja derribada, falando a respeito daquele templo. Ele fala de um santo, o autor aqui aos Hebreus fala de um santuário espiritual, de um acesso que nós podemos ter à presença de Deus. E ele usa uma palavra muito interessante para falar a respeito deste acesso, que é tendo ousadia. E aqui é esse sentido mesmo que o autor traz, porque era uma ousadia muito grande qualquer pessoa na época adentrar até aquele santuário. Todo mundo tremia de medo, até mesmo o sumo sacerdote, quando tinha de entrar no lugar santíssimo para apresentar a oferta diante de Deus, pelo povo, ele tremia de medo. E há até relatos de uma tradição no final ali, depois do exílio, de que aqueles homens entravam com uma cordinha, com um sininho amarrado no pé, porque se eles estivessem em pecado, ou pudesse acontecer dele morrer ali dentro, as pessoas não podiam entrar lá e tirar o corpo dele, tinha que puxar no meio de uma cordinha. Ou seja, ele fala de uma certa ousadia, de algo que, olha, você pode ser intrometido aqui, como eu fui quando entrei naquele hotel, na sala de leitura daquele hotel que eu não podia entrar. Você pode chegar aqui, você tem a autorização agora formal para entrar neste lugar. É como se você recebesse um carimbo no seu passaporte, que dá acesso a você, àquele país que você deseja, aquele país que é só para poucos entrarem, que ninguém entrava, aquele país que é fechado. Você recebe um carimbo, você recebe uma autorização. E essa palavra, tendo ousadia, ela traz essa ideia tanto de autorização, como de fato você pode adentrar a um lugar onde ninguém antes podia ir, onde o acesso era muito restrito. E por causa de quê? Ele vai destacar então aqui por causa de Jesus. Tendo acesso, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. É aqui que mostra a grande verdade que ele quer trazer, a grande implicação de todo o ensinamento que ele traz lá do capítulo 5, o sacrifício de Jesus, ele é tão efetivo, ele é tão vivo, ele é tão importante, ele é tão maravilhosamente grande e maior do que esses sacrifícios de animais, que você, pessoa comum, gente simples, gente de qualquer idade, gente de qualquer raça, tribo, povo, língua e nação, você pode adentrar a este santuário por causa do sangue de Jesus. E aqui ele fala de duas características especificamente, do sacrifício de Jesus e o que Jesus se tornou para nós por causa desse sacrifício. Ele vai falar do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz substituiu todos aqueles sacrifícios de animais, como outrora, como antes ele vai dizer, ele vai defender, ele vai argumentar, que aqueles sacrifícios representavam algo no passado, que viria, que era perfeito, que era o Cordeiro de Deus, que seria morto e entregue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E não fala apenas do sangue, mas fala também do seu próprio corpo, da sua carne que foi moída na cruz do Calvário, o qual ele vai designar que esse é um novo e vivo caminho por meio do véu. Porque era necessário para entrar, para que houvesse uma representação diante de Deus e o povo no passado, o sangue da expiação dos animais, e uma pessoa, vamos dizer assim, um corpo, uma carne viva lá diante de Deus, representando os homens, como estava acontecendo na figura do sumo sacerdote. E aqui então Jesus Cristo representa tudo isso de uma forma contínua diante de Deus. E é interessante, até uma ironia o autor falar que a carne que Jesus ofereceu na cruz do Calvário, o corpo que foi morto na cruz, que foi vituperado na cruz, esse é um novo e vivo caminho que nos dá acesso. E aqui algo maravilhoso da qual, meus irmãos, não só aqueles crentes daquela época tinham acesso, mas tanto eu e você.
Aqui o véu, existia um tecido muito grosso, é como se tivesse uma cortina muito grossa aqui, certo? Que separasse onde você está sentado e onde acontece aqui os cânticos, a pregação, onde só esse sumo sacerdote poderia adentrar, e era um tecido como se fosse um tapete, algo grosso. E diz que no dia da morte de Jesus, no dia que Cristo morreu, esse véu, esse tapete, ele foi rasgado do alto a baixo. Não era um véuzinho assim de noiva não, tá gente? Aquele véuzinho que a gente rasga com facilidade, aquele tecidozinho fraco. Era algo que era impossível para o homem realmente subir lá em cima e rasgar de uma vez só. Nem o Hulk talvez conseguisse, mas a ideia é que quando Cristo morreu, esse véu foi rompido do alto a baixo, como Mateus vai destacar ali quando ele vai falar da morte de Jesus Cristo. E é isso que o autor aos Hebreus tem em mente, ao nos dizer que nós temos livre acesso a Deus, nós temos um novo e um vivo caminho. As tradições judaicas, os sacrifícios judaicos se tornaram nulos, mortos. O sacrifício de Jesus, ao passo, é vivo e nos conduz a Deus. Então ele fala, a fundamentação para esse livre acesso é o sacrifício de Jesus, e no final ele vai dizer no versículo 21, porque Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, porque por causa do seu sacrifício, por causa de ser quem Jesus é, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele adentrou não ao santuário humano. Jesus não fez nada disso no santuário terreno ali, que estava muito mais restrito a ele ainda, por causa do ódio dos fariseus e dos saduceus da época. Mas ele adentrou o santuário divino, o santuário celestial, como ele vai dizer anteriormente nesses capítulos. Ele se tornou um sacerdote contínuo diante de Deus. Ele está presente diante de Deus, diante da presença do Senhor, intercedendo por nós. E o seu sacrifício é algo completamente aceitável, porque ele é totalmente perfeito. E isso então nos proporciona livre acesso ao nosso Deus. Irmãos, uma das imagens mais belas que a Bíblia nos traz, é uma das visões do Apocalipse de João, quando ele contempla no céu, no trono de Deus, os 24 anciãos, os anjos, os querubins, aqueles seres celestiais, louvando a Deus continuamente diante do trono, e então ele vê um cordeiro, como tendo sido morto, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos, aquele que por meio do seu sacrifício, ele se apresenta diante de Deus continuamente, e governa todas as coisas. Esse é o Cristo que nós cremos, este é o sacrifício de Jesus em quem nós confiamos piamente, e por isso eu destaco aqui a primeira aplicação. Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Você tem livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo abriu um novo caminho para você, um caminho que é maior do que religiosidade, do que tradições mortas e sem sentidos, um caminho que te leva diretamente para Deus. Ele reconciliou você quando você estava ainda morto nos seus delitos e pecados, quando você não tinha vida em si mesmo, porque você só sabia satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Ele deu vida, Ele te levou a esse acesso ao Pai, aquele acesso que foi negado a Adão no jardim do Éden, depois dele ter pecado, depois de ter Deus colocado querubins e uma espada de fogo ali para proibir o acesso do homem a esse santuário, nós hoje temos livre acesso por causa do sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, não é necessária a intercessão de ninguém
nenhum sacerdote humano, nenhum sacerdote judeu, nenhum padre, nenhum pseudo-apóstolo pode te impedir de falar diretamente com Deus. Não fique dando ouvido a essas tolices, de que você precisa confessar ao padre, porque o padre que vai te levar acesso a Deus, porque ele é o vicário de Cristo. Ou então você precisa de um sacerdote para fazer ali uma oferenda, para que você seja aceitável à divindade. Ou então você precisa de crer no apóstolo, dar aquele dízimo, aquela oferta gorda para o apóstolo, para que ele possa então orar para você, para que os seus problemas acabem. Isso não existe, irmãos. Jesus é o nosso único mediador. Não existe sequer outra personalidade, não existe sequer um outro santo neste mundo capaz de assumir esse papel, que pode assumir esse papel, porque ainda o melhor santo que a gente possa produzir, ele é pecador, ele ainda está contaminado, manchado pelo pecado. Pense sobre isso. Você pode falar diretamente com Deus. Então, baseado nesta verdade, de que você tem ousadia, você tem autorização, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, e porque Jesus é o grande sumo sacerdote na casa de Deus, então o autor ele vai fazer aqui 3 exortações básicas. O que eu faço? O que vocês devem fazer então à luz de tudo isso que nós falamos? O que vocês podem fazer? Como vocês devem viver a vida cristã de vocês? Como que vocês devem viver o dia a dia de vocês? E a primeira exortação então ele destaca no capítulo 22, aproximemo-nos de Deus. Ele vai dizer, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A primeira exortação que ele faz, e até básica, até lógica diante disso é, já que você tem um livre acesso, você tem ousadia, você tem autorização, teu passaporte está carimbado, o que você vai fazer? Entra. É como a gente vai entrar no outro país, então passamos ali pela alfândega, pelo momento, onde a gente recebe os vistos, assim, você recebe aquele carimbo, o que você faz? Você sai então daquele lugar e ruma para a cidade onde você está indo. Você recebeu autorização, você tem autorização legal para poder fazer isso. E aqui isso que o autor está dizendo a eles, aproximem-se. A exortação, meus irmãos, é para que nós nos aproximemos diante de Deus. E aqui ele está fazendo uma referência clara à adoração e à oração. Você pode adorar a Deus agora em qualquer lugar. João 4:24, Jesus argumenta com aquela mulher samaritana, quando eles estavam num poço ali de água, ele diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e já é, em que os adoradores, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a mulher tinha perguntado, onde a gente deve adorar? É nesse monte aqui ou lá no templo? Jesus disse, em qualquer lugar. Está chegando a hora que vocês não vão ficar mais restritos a lugares geográficos. Você pode orar a Deus aqui neste lugar tão confortável e maravilhoso que Ele nos deu, para cultuarmos a Ele como nós estamos fazendo agora. Você pode se achegar ali aos pés da sua cama, se ajoelhar e conversar com Deus. Você pode ter acesso, meus irmãos, e isso é uma bênção, é um privilégio do qual nós temos. Mas ele fala que não apenas dessa exortação de nós adentrarmos, nos aproximarmos, mas ele fala do modo como nos aproximamos. Fala de uma obra que Cristo fez no nosso coração, que nos possibilita, que nos dá ainda este acesso. De que maneira? Com um coração sincero, ele vai dizer aqui, que é o oposto de um coração endurecido, como o autor aos Hebreus tratou no capítulo 3, versículo 8, quando ele fala lá de um coração endurecido, de um coração que está pronto a apostatar,
Um coração verdadeiro, seria este literalmente a palavra, sincero diante de Deus, que busca obedecer a Deus, que ama a Deus. Diz respeito ao novo coração prometido pelo profeta Jeremias, ao qual o próprio autor aos Hebreus faz referência também, quando diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Trata do coração renovado, trata da regeneração que Deus faz, algo que somente Deus pode fazer, porque crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, traz transformação de vida. E ele não fala apenas isso, mas em plena certeza de fé, ou seja, confiança plena em Deus, de que que seremos recebidos por Ele por meio de Cristo. Veja que aqui não tem nenhuma obra nossa nesse aspecto aqui, é algo que Deus está fazendo aqui na nossa vida. E ele continua dizendo: com o coração purificado de má consciência. E mais uma vez ele remete aqui a uma imagem do Antigo Testamento, por exemplo, numa imagem que, quando Arão ele foi consagrado ao sacerdócio, ele foi aspergido com óleo e sangue de animais, para mostrar que ele tinha lá sido, recebido por Deus, para fazer uma representação de um perdão dos pecados. Da mesma maneira como Moisés aspergiu sangue de touros novos, como diz lá em Êxodo, ao povo, em cima do povo, para representar o que? Perdão dos pecados. Essa frase, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, você foi perdoado diretamente por Deus, você recebeu um novo coração, você tem a verdadeira fé naquilo que Cristo fez, naquilo que Ele é, você foi perdoado. E ainda uma outra imagem que diz aqui: você foi lavado com água pura, também utilizando uma imagem do Antigo Testamento, dos rituais externos de lavagem de objetos e de mãos e de pessoas, que faz uma referência ao batismo cristão, uma referência à obra santificadora do Espírito Santo, uma referência verdadeira ao compromisso que essas pessoas assumiram. Essa exortação é dada para mostrar: vocês têm acesso a Deus, porque vocês foram transformados. E isso acontece apenas pela fé. Augusto Nicodemos, ele relaciona essas três exortações que nós estamos falando aqui, aquilo que Paulo fala em Coríntios capítulo 13, quando fala: o que permanece agora, a fé, a esperança e o amor. E essa primeira exortação, ele diz que está relacionada à fé. Por quê? Porque é algo que você crê que Deus faz totalmente em você. É algo apenas vertical, é algo que Deus está fazendo, transformando no seu coração, que você não é capaz de fazer por suas obras. Veja, esse acesso só é permitido por causa da graça e da bondade de Deus sobre nossa vida. Por isso eu deixo aqui essa segunda aplicação. Eu quero dizer a você aquilo que você já sabe: você tem acesso pessoal a Deus por meio de Jesus Cristo, e pode se aproximar dele por meio da oração. Irmãos, como é triste nós valorizarmos tão pouco esse meio de graça que nós recebemos, que é a oração, que é o culto de adoração a Deus. Quantas vezes quanto que nós temos dedicado à oração no nosso dia a dia? Quanto que nós temos falado com Deus constantemente? Quanto que nós temos nutrido verdadeiramente esse relacionamento pessoal de oração? Nós somos tão fracos, temos pecado verdadeiramente diante de Deus, oramos pouco. Precisamos, meus irmãos, entender que este acesso livre é uma bênção para a nossa vida, é uma bênção que Jesus conquistou para nós. Por isso, fale com Deus, leve os seus problemas a Ele, fale com Ele da sua vida espiritual, fale com Ele do seu casamento,
Fale com Ele do seu trabalho, fale com Ele dos seus pecados, confesse diretamente a Ele, busque verdadeiramente a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo. A segunda exortação que o autor aqui, a carta aos Hebreus nos ensina, está no versículo 23, e guarde firme a confissão da esperança, estando relacionado, lembra, sempre com aquilo que ele fundamentou. Você tem ousadia, você tem autorização, livre acesso por causa de Jesus a Deus, então, aproxime-se dele, e guarde firme a confissão da esperança. O verso 23 diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante ele destacar essa ideia de guardar firme, porque aqui existe um misto, né? Ele vai remeter a algo que nós precisamos fazer, e a algo que Deus está fazendo em nós. Ele vai falar de algo que vai demandar esforço da nossa parte, mas algo que Deus está fazendo constantemente, que é nos guardar, que é nos preservar. Ele vai começar esse versículo dizendo: guarde. E a ideia de guardar aqui, meus irmãos, em vida, é envidar um esforço para permanecer naquelas verdades, a se esforçar para seguir naquelas verdades diante de Deus. É você constantemente lutar contra si mesmo, é lutar contra o desânimo, lutar contra a vontade de desistir, mas é permanecer, é guardar, se agarrar aquilo que você confessou no passado. Ele está chamando aqueles irmãos: olha, aquilo que vocês confessaram diante das testemunhas e diante de Deus, se aguarde, guarde aquilo, se agarre naquilo, mantenha-se firme. Sirva corajosamente, ainda que isso venha trazer consequências difíceis para você, como você ser expulso da sua casa, como você ser morto até mesmo por causa de Cristo, você perder todos os seus bens por causa de Cristo. Sirva corajosamente, permaneça firme e inabalável. Exige todo o nosso esforço em permanecer fiel, em manter-se firme a Cristo. E ele vai dizer aqui: guarde o quê? Guarde firme a confissão da esperança. E quando ele trata de confissão, ele fala verdadeiramente da doutrina, ele fala verdadeiramente do ensinamento cristão. É permanecer firme em Cristo, agarrando-se às verdades que eles receberam, a verdade do Evangelho que eles receberam por meio dos apóstolos. Você tem acesso livre a Deus, então permaneça firme, aguenta firme, busque lembrar daquele momento em que você fez a tua confissão de fé, busque lembrar, recordar das verdades que você confessou, do conhecimento que você recebeu diante de Deus. Ele fala aqui de algo que nós fazemos diante de Deus, e também fazemos diante dos homens, lembrando do momento da profissão de fé, onde declaremos crer e confessar nas verdades doutrinárias do cristianismo. E ele fala a confissão da esperança, porque aquilo ali não é um conjunto de doutrinas, de proposições filosóficas, vamos dizer assim, bem estruturadas intelectualmente, como faziam os gregos, os filósofos, os sábios, mas é uma verdade que traz vida e esperança para nós. Às vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um conjunto de doutrinas, um conjunto de leis, e Ele está dizendo completamente o contrário aqui, aquilo que vocês querem voltar, aquelas proposições antigas dos judeus que vocês querem voltar, aquilo ali é um conjunto de tradições que não tem vida mais. Mas o novo e vivo caminho que foi aberto a vocês, é um caminho de esperança, é algo real, é algo concreto, é algo que Deus remete a algo que Deus está fazendo em vocês, é algo que Deus fez em vocês, que Deus está concluindo, que Deus está operando até o dia dele voltar. Trata-se verdadeiramente da santificação, da perseverança que Ele faz com que você caminhe na sua vida.
Agarre-se a isso. Meus irmãos, e é maravilhoso como o autor aos Hebreus vai falar dessa esperança ao longo de toda a carta. Ele vai estar no capítulo 3, que Cristo, porém, como filho, fiel em sua casa, esta casa somos nós, se guardarmos firme e a ousadia, a exultação da esperança. Em Hebreus 6,11 ele vai dizer: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança. Em Hebreus, no capítulo 6, versículos 18 e 19, ele diz: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. E temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu. Cristo é a nossa esperança. Qual é a tua esperança na vida ou na morte? A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg vai trazer essa verdade. O meu consolo, o meu conforto, a minha esperança na vida e na morte, é que eu creio no meu Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá, e que nenhum fio de cabelo pode cair senão a vontade do meu Deus. Que na vida ou na morte eu pertenço a Ele, eu sou dele e eu vou permanecer. Essa é a esperança que Ele está trazendo, essa é a esperança que este livre acesso ao Senhor tem que trazer no nosso coração. Nós não estamos tratando de uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé que opera no nosso coração constantemente, de um Espírito que é vivo e que fala conosco por meio da palavra, que nos guia por meio da palavra, por meio da oração. Irmãos, temos o Espírito de Deus em nós, que nos lembra dessa esperança, que nos lembra das promessas que Deus fez, pois Ele diz: pois quem fez a promessa é fiel. A esperança em Cristo se baseia em levar a sério as promessas de Deus. Quando nos damos conta dessa verdade, é fácil nos entusiasmarmos com o futuro, apesar do futuro parecer tão terrível, com guerras, rumores de guerras, com várias calamidades. Nós olhamos para Cristo e encontramos nele o conforto que nós precisamos. A doutrina cristã da pessoa de Jesus, tão verdadeiramente trabalhada pelos apóstolos, ela nos traz essa verdade, de que Cristo é a nossa esperança. Tudo isso é aplicável a nós, irmãos. Por isso Augusto Nicodemos relaciona esta segunda exortação, a esperança, a fé, a esperança e o amor, a que trata da verdadeira esperança. E onde mais nós vamos conseguir ter esperança na vida, senão no acesso livre ao nosso Deus, no acesso livre ao nosso Senhor? Por isso eu trago aqui uma terceira aplicação aos irmãos: cresça na fé e aprofunde o seu relacionamento com Deus por meio da palavra de Deus, para manter-se firme na esperança. Se eu falei da oração no começo, eu falo da palavra. É a palavra guardada no seu coração que vai produzir esperança nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, nos dias de oposição. É a palavra de Deus que vai estar guardada no seu coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele posteriormente vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra revelada por meio dos apóstolos, por intermédio dos apóstolos, que nós cremos e confessamos diante de Deus. Por isso, leia a tua Bíblia. Não deixe a tua Bíblia fechada. Não abra a sua Bíblia apenas quando você está no culto. Abra a sua Bíblia na sua casa. Medita nela constantemente, porque ela é o nosso arauto de esperança.
em um mundo de aflições, em um mundo de trevas e escuridão, a palavra de Deus é luz que nos ilumina os nossos passos. Por fim, irmãos, destaco aqui em quarto lugar a terceira exortação, que ele vai destacar nos versículos 24 a 25, a qual o reverendo Augusto Nicodemos relaciona-se ao amor, que é o seguinte: encorajemos uns aos outros. E eu destaco aqui uma palavra muito importante: no amor e nas boas obras. Ele diz aqui no versículo 24 e 25: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele finaliza essa primeira sessão de exortações, com base naquilo que ele iniciou, no fundamento que ele estabeleceu no versículo 19, dizendo: cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, incentivem uns aos outros ao amor. A palavra que cuidar, ou então considerar, utilizada em algumas traduções, quer dizer o quê? Prestar muita atenção, procurar maneiras de agir, ser ativo. Aqui é uma palavra interessante, porque ela fala completamente da nossa obrigação para com o nosso próximo. Se a primeira exortação fala de algo vertical, do nosso relacionamento com Deus, a segunda exortação, uma mistura dos dois, fala daquilo que Deus está fazendo em nós, e daquilo que nós precisamos fazer dentro da nossa fé. A terceira então é completamente horizontal e fala do nosso dever de uns para com os outros, uma vez que nós temos esse acesso livre a Deus. Aqui, meus irmãos, ele está falando de algo que é uma ação, uma atitude ativa e não passiva por parte das pessoas. É sermos ativos em algo. Essa palavra cuidar, considerar, ela nos traz essa ideia. E aqui é interessante, algo que eu estava pensando sobre isso, que a igreja não é lugar de passividade ou de ociosidade. Nós, graças a Deus, vamos quebrando alguns paradigmas, de que a igreja é aquele restaurante que você chega, você é servido pelo garçom, você é servido pelos presbíteros, você é servido pelos pastores, pelos diáconos. Eu estou aqui para poder ser abençoado, então as pessoas têm que vir até mim e me abençoar. Não, o livre acesso a Deus nos permite atividade, nos permite sermos ativos uns para com os outros. Devemos ser ativos em nossa comunidade, nos atentarmos, prestarmos atenção às pessoas que estão comunhando, que estão tendo esse mesmo livre acesso a nós. E ele diz aqui: cuide, olhe ativamente, procure oportunidades para o quê? Animar uns aos outros, ou seja, incitar uns aos outros. É claro que não feito um bando de coaches, né, falando bora, vamos para cima. Não é desse jeito que ele está querendo dizer, não. Mas é você encorajar uns aos outros. A ideia aqui também é de você provocar um forte sentimento nos outros de perseverança na caminhada, de estarmos juntos, de permanecermos juntos, de olharmos para Cristo, de caminharmos juntos com o Senhor, de deixarmos o pecado e caminharmos rumo à santidade. Essa caminhada que nós temos de fazer uns para com os outros. E essa palavra uns para com os outros, ela vai se repetir em várias partes do Novo Testamento. É claro, meus irmãos, que às vezes nós vemos o oposto disso. Em vez de nós incitarmos ao amor, aos bons sentimentos, nós incitamos muitas vezes ao ódio, ao desânimo, ao ressentimento. É claro que nós lidamos e percebemos esses pecados, muitas vezes dentro da igreja, num contexto geral. Mas a ideia que o autor traz aqui é que nós devemos ser ativos em buscar animar os nossos irmãos, em incitá-los verdadeiramente na fé, em encorajá-los, em estar junto deles, em caminhar, em ter relacionamento uns com os outros. O acesso livre a Deus nos proporciona também acesso aos nossos irmãos, acesso aos pecados, aos
problemas, as alegrias, as tristezas uns dos outros. E ele diz aqui: cuidem de animar, de encorajar uns aos outros o quê? Ao amor e às boas obras. Ele está falando aqui de uma única moeda com dois lados. Quando ele trata de amor, aqui nesse caso, ele está falando verdadeiramente de um sentimento de altruísmo, de abnegação pelo irmão, destacado na motivação, nos nossos pensamentos piedosos de uns para com os outros. E também quando fala das boas obras, é de ações que visam o crescimento, o conforto, a edificação, o discipulado, suprir as necessidades físicas e espirituais uns dos outros. A gente fala muito de ativismo na igreja, e tem, em certa forma, um ativismo que não é bom, porque quando o ativismo, ele é só focado em manter certos sistemas e outras coisas, e não na vida uns dos outros, nós não estamos verdadeiramente incentivando, cuidando de animar uns aos outros as boas obras. Aqui esse autor o autor aos Hebreus está nos dizendo que nós precisamos alimentar e fazer crescer a videira, que é esse organismo vivo que é a igreja. E de que maneira você pode fazer isso, gente? Ele vai destacar aqui duas formas de fazer isso particularmente. A primeira delas é o quê? Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Talvez você pense assim: olha, a minha presença aqui não tem importância nenhuma, eu não prego, eu não canto, eu não falo, tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de fazer qualquer coisa aqui. Mas a sua presença aqui encoraja os teus irmãos. Você estando assíduo na casa de Deus, você já está prestando encorajamento. É claro que existe muito mais, algo muito mais ativo que nós devemos nos engajar. Às vezes vencer, muitas vezes a nossa timidez, mas receber, acolher uns aos outros. E aqui diz respeito não apenas ao culto todo, que nós temos semanalmente, como eles tinham também lá, mas essa comunhão, essa convivência cristã. Irmãos, a igreja é feita de amigos, a igreja é feita de círculos de amizades, a igreja é feita de lugar onde a gente pode se sentir acolhido, onde a gente tem de encontrar um espaço para confessar as nossas faltas, para nós falarmos dos nossos problemas. Nesse sentido, nós vemos a igreja até como uma comunidade terapêutica, onde a gente pode verdadeiramente conversar uns com os outros, animar uns aos outros por meio da palavra. Mas como nós vamos fazer isso se nós deixamos de congregar? Irmão, sabe que às vezes eu tenho a impressão de que a gente, não estou falando aqui da maioria, aqui não, graças a Deus, mas de que a gente trata a igreja como se fosse o rolê que a gente marca com os amigos, e quando chega na hora a gente desmarca porque a gente não quer sair de casa. Igreja não pode ser tratada como o rolezinho do cinema, o rolezinho da viagem. Igreja é algo sério, é importante, se não mais importante do que o teu próprio trabalho, do teu próprio compromisso de levar o pão de cada dia para a sua casa. A gente não pode ter uma consideração com a igreja, com o corpo de Cristo tão pequena, meus irmãos. O domingo é o dia que nós separamos para poder estarmos juntos, para descansarmos, descansar, glorificar a Deus de barriga para cima, dormindo, depois daquele almoço gostoso, mas também para nos animarmos uns aos outros, para fazermos boas obras, para conversar uns com os outros, para perguntar como é que está a tua vida, irmão. Vem almoçar comigo nesse domingo, vamos tomar um café juntos, vamos encontrar essa semana para a gente orar. Irmãos, demanda a atividade de nós. Não espere que os pastores e presbíteros façam todo o trabalho, porque eles não dão conta. Por isso que nós estamos aqui tendo curso de aconselhamento bíblico, para que você seja instruído a cuidar uns dos outros. Por isso que nós precisamos de vocês para cuidar uns dos outros. As demandas da igreja são muito grandes. Nós estamos aqui trabalhando e devemos fazer isso, mas a vida, meus irmãos, nos pede esse tipo de coisa. E por outro lado, como nós podemos encorajar?
fazendo admoestação, porque o dia se aproxima. E a admoestação aqui é aquele sentido positivo de encorajar, ou sentido negativo também de repreender a pessoa que está indo para o caminho mau, que está percebendo que está desviando, que está começando a caminhar longe da doutrina dos apóstolos, que está começando a caminhar longe em pensamentos que não são condizentes com a fé cristã. Irmãos, finalizo aqui com a última aplicação. Você será abençoado pelo encorajamento mútuo e pela adoração quando congregar regularmente. Congregar dá trabalho? Dá trabalho. Demanda organização, demanda vencer o cansaço, demanda você matar a tua vontade, o teu eu, crucificar a tua vontade. Mas existe uma bênção nesse lugar, e eu não estou falando de coisa mística aqui não, entendeu? De bênçãos materiais, essas coisas não, eu estou falando de uma bênção, de algo que nós podemos experimentar na comunhão. É como o salmista disse, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que desce sobre a barba de Arão, é algo que vai trazendo bênção, alívio, perfumando a nossa vida, alegrando a nossa vida. Esse é um dos principais antídotos contra a apostasia, pois os membros da família de Deus continuam a encorajar uns aos outros para se livrarem dos seus pecados existentes e permanecerem fiéis ao Senhor. Por isso, congregue onde se pregue a palavra, onde há irmãos comprometidos com a palavra e com o poder de Deus. Por isso, irmãos, nós temos acesso livre, para que nós possamos nos aproximar de Deus, por meio da fé, para que nós possamos confessar constantemente a nossa esperança diante de Deus, para que nós animemos uns aos outros por meio do amor. Amém? Que Deus assim nos abençoe.